Olá, e aí, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil, e este aqui é o meu canal. E hoje nós temos uma participação especial, porque o meu canal foi invadido aí, entre aspas, muito bem invadido pela família Souza. Palmas, a família Souza. Vou pedir para que eles se apresentem, para que falem o nome deles, e logo em seguida eu vou dizer por que eu os trouxe aqui, tá bom? Podem falar o nome de vocês. Olá, meu nome é Jotirlan de Souza. Eu sou Isaac. Meu nome é Thiago. Raquel Souza. Ah, muito bom. Pessoal, eu convidei a família Souza para estar aqui no canal, porque eles têm uma história muito bacana, eles têm um testemunho aí muito legal, porque é uma família que recebeu 2 diagnósticos, né? E eles têm essa vivência e contam a história deles, e eles são a prova viva de que uma família que acolhe, que ama, que cuida, é uma família que vence, não é? Então eu vou pedir para que vocês contem a história de vocês um pouquinho pra gente. E aí, qualquer coisa eu vou interrompendo, aí vou fazendo umas perguntas, tá bom? Isso aí. Então, estamos aqui, né, nossa família, para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência do dia a dia. Aqui está o meu filho Thiago, hoje ele tem 22 anos e desde os 4 anos ele foi diagnosticado com TDAH, e na qual, né, foi um susto para a gente na época. E agora, o que nós vamos fazer? O que é isso? Como vamos enfrentar? Nunca tínhamos ouvido falar sobre TDAH. Então, foi uma luta, uma descoberta, uma trajetória assim, muito desafiadora. Foi muito difícil o início, a gente descobrir o profissional para atendê-lo. Quando conseguimos, não fechava diagnóstico certinho. As medicações que foram receitadas para ele também não dava certo. E foi assim uma longa trajetória até conseguirmos encaixar tudo, medicação, tratamento. E na escola, muito trabalho, muito agitado, não concentrava, não parava quieto. E havia muitas reclamações, né, dos professores, e nós sempre buscamos ajuda. Onde falava, é lá que tem o profissional que vai ajudar vocês, nós estávamos indo. Mas com a graça de Deus, ele foi nos orientando, que a gente não tinha conhecimento de nada a respeito, mas Deus foi nos guiando no caminho, e aqui estamos com esse moço bonito, lindo, educado, que teve uma trajetória muito difícil na vida escolar, né? Com os professores, com a aprendizagem, ele teve muita dificuldade, mas não desistimos, sempre a família apoiando, sempre ali em contato com a escola, com os professores, e trocando ideias, sempre procurando a melhor forma de estar ajudando, né, para que ele prosseguisse. E ele conseguiu vencer essa trajetória da escola, e hoje ele já se formou no ensino médio, com a graça de Deus, e estamos aqui enfrentando os desafios do dia a dia, que não é fácil, mas com a ajuda de Deus e a união da família, né, que o pai apoia muito, sempre está presente, sempre nos ajudando e sempre atendendo às necessidades ao Thiago. E hoje ele é um excelente comunicador, gosta de se comunicar, gosta de vender, tem seus produtos que ele vende. E nós estamos aí, sempre apoiando naquilo que eles gostam de fazer, que são bons para fazer, e a gente incentiva, ajuda de todas as formas que está ao nosso alcance. Muito bom. E aí, Raquel, você falou que o Thiago recebeu o diagnóstico TDAH inicialmente, e depois parece que teve um outro diagnóstico, né? E o TGD, que aí foi avançando o tratamento, aí foi E como foi para vocês, né, como pais, receberem 2 diagnósticos? muito, muito desafiador, Júlia, muito, porque vários profissionais que têm que ser contratados para atendê-lo, e as nossas necessidades, a nossa falta de experiência, que a gente não tinha nenhuma. Hoje até que eu já adquiri algumas que, devido às dificuldades dele, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, consegui me formar,
devido às necessidades, né, que a gente vai aprendendo. Sim. Mas foi muito difícil. Sim, para quem não sabe, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o TGD é o transtorno global do desenvolvimento, tá? Só para a nível do pessoal ficar sabendo. Sim. E aí, depois de alguns anos aí da história de vocês com o Thiago, veio o Isaac. Veio o Isaac. Depois de alguns anos, né? Alguns anos. E aí vocês novamente receberam um novo diagnóstico. Sim. Hoje o Isaac está com 11 anos. Aos 7 anos, ele recebeu o diagnóstico de altas habilidades. Então, foi um desafio totalmente oposto, né? Aquilo que a gente estava acostumado ali com tanta dificuldade, está trabalhando, as habilidades. Aí vem um com altas habilidades, sabendo já ler desde a... Com dificuldades em algumas áreas, mas com muita habilidade nas áreas comuns para as outras pessoas. E é uma habilidade que também se torna dificuldade. É. Porque no dia a dia, né, é difícil lidar com a situação. Na escola, né, sempre ele acaba primeiro as tarefas, atividade, fica conversando, aí atrapalha o coleguinha, e os professores não estão preparados para receber essas crianças, e tem sido também um desafio para nós. Eu quero perguntar agora para eles, tá? Sim. Perguntar aqui. O que vocês pensam? Porque nós estamos conversando aqui abertamente com eles, pessoal, porque o Thiago e o Isaac sabem que eles têm um diagnóstico, Sim. eles sabem das questões. Então eu quero perguntar diretamente para eles. Thiago, fala pra gente como que foi na escola. Como que foi lidar com esse transtorno, com esse diagnóstico na escola? Como que foi sua vida escolar? Conta pra gente um pouquinho. Pô, eu posso falar que eu já mordi a professora. Aí, Meu tipo, Deus. porque, tipo assim, tipo, até a Julian sabe disso. Tipo, a criança, tipo, não tem noção, tem? Não, tem não. Tem noção. Ainda, né? Aprendendo ainda. Aí, tipo, eu não tinha noção, tipo, de coisas assim, tipo, eu ficava pra lá e pra cá, dentro da sala de aula, não parava quieto. Nossa. E na hora de fazer as atividades, de aprender os conteúdos, como é? Foi muito difícil. Muito difícil? Foi. Tipo, não parava quieto aí. Mas você teve uma vitória aí, que você terminou o ensino médio, Teve. conseguiu terminar tudo. Tive. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. E muito boa porque, tipo, tem jovens aí que não terminam o ensino médio, para no quinto, terceiro, É verdade, por aí. você é um vitorioso, né? Você terminou tudo. Eu- E como é que a sua turma lidou com você? Porque a forma com que a turma lida com a pessoa diz muito se ela vai conseguir ou não terminar a escola. Como que a sua turma lidou com você? Foi muito bom, porque tipo, por todas as escolas que eu passei, essa foi a única que a sala me acolheu. Mesmo com a minha dificuldade, a sala me acolheu bastante. Isso pra você como mãe, Raquel, era uma questão na sua cabeça? O medo do Thiago não ser acolhido na escola? Sim, muito. A rejeição, né, a exclusão. E nessa parte, sempre ele foi bem recebido, que sempre a gente estava ali. E quando a gente sentia que estava acontecendo alguma coisa com a turma, a gente conversava com a diretora, com a professora, e eles sempre conversavam com a turma e sempre receberam ele bem, ajudaram em tudo que podia ajudar, fazer aqueles trabalhos em grupo que faz, nunca excluíram ele, sempre traziam ele para o grupo, isso é muito gratificante. Até porque eles vão perder, né? Porque o Thiago é o mestre da comunicação, Sou. é vendedor. Conta um pouquinho dos seus trabalhos hoje pra O gente. que você faz? Tipo, eu gosto muito de vender coisas. Você tem seu negócio próprio. Tenho mercadinho Como é que você em conseguiu casa. o seu mercadinho? Conta para eles. Entendeu? Até aquele curso que você fez lá. Lembrei. Eu Cooperativismo. Que você Tipo, fez. eu, há um tempo atrás, teve
um curso lá em cima da escola. E aí eu fiz o curso de como que é? Cooperativismo. Aí eu fiz o curso e estava dando uma bolsa de R$ 800. Que bacana. Aí, tipo, eu não ganhei tudo. Ah, Não ganhei tudo, né? Tipo, os 800 não. Porque, tipo, falta ter alguns dias. Você entendi. ganhou, o que você fez? Fala. Ó, pra você ver o que eu fiz. Eu não gastei o dinheiro. Eu deixei no banco, tipo, rendendo. Quando foi dia 27 de novembro 27 de novembro, eu, pô, de eu, 2022. 2022, de 2022, eu falei assim, ô mãe, depois até antes, eu falei assim, mãe, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou investir ele. Aí eu fiz isso, deixei no banco, deixei lá. Tava com quase 800, tava acho que 700 e pouco, não sei. Aí eu fui e falei assim, mãe, eu vou tirar o dinheiro. Tirei o dinheiro e, e guardei ele, do mesmo jeito. Aí quando foi dia 27 de novembro de 2022, eu falei assim, mãe, vamos ir na rua? Tipo, comprar coisas para venda? O que você comprou? Comprei bala, biscoito, pipoca, guaravita, eu comprei bastante coisa. Uhum. E assim você começou seu negócio. Assim eu comecei. Muito bom, isso aí. E você, Isaac, conta pra gente como que é na escola, com o diagnóstico de altas habilidades, como que você acha que tem uma diferença entre você e os seus amigos? Qual a diferença que você acha que tem entre você e eles? Eu acabo as atividades muito rápido, aí eu converso muito, muito mesmo. Aí Meu Deus, coitado do seu professor. Aí eles chamam minha atenção. Eu comecei a ler com 2 anos. Aí eu comprei um livro de 500 páginas de biologia e li em menos de um mês. Nossa, Eu fico muito entediado na aula. entendi. Muito. Isaac, tem essas questões também, né? Eu acredito que como você ainda é criança, tem muitas coisas ainda sobre você mesmo que você não descobriu. Daqui a pouco você vai descobrir. Mas o que você sabe é que você termina ali mais rápido, você percebe essas questões dos seus amigos, né? E aí você percebe que às vezes eles têm algumas dificuldades. Você acha engraçado quando você vê um amigo seu não conseguindo fazer uma coisa que você acha muito fácil? Não. Não? Você não acha, não? Depende. Se for muito fácil, eu rio na minha mente, né? Na sua mente só. Então tá bom. E pra você como pai, Janderlan, como é que foi essa experiência? Pode passar o microfone. Fala pra gente, você como pai, como é que foi essa experiência dos diagnósticos, como que foi esse momento? Para mim, Júlia, foi assim, uma experiência muito assustadora, sabe? Desde o início, eu vou falar assim, resumidamente, desde o início, né? Que todo desafio que vieram, desde o Tiago, a gente teve assim, até né, falando de mim, teve um receio de ter outro filho, porque a gente fica assim, receoso de ver um filho, né, com as mesmas dificuldades, a gente passar por aquele mesmo problema. Então, aí, igual no diagnóstico do Tiago, foi uma luta muito grande, assim, de acertar o medicamento, até que o medicamento acertava, eu sempre fui um cobaia, né? E antes de eu tomar o medicamento, eu tomava primeiro. Isso tinha efeito? Surtia efeito. Porque ele descobriu Surtia ser TDAH efeito, com e aí o tratamento. Entendi. depois- Ele descobriu que ele tinha algumas questões também. Exatamente. No tratamento do Tiago é que eu descobri que eu tinha TDAH. E aí, engraçado, Júlio, que o diagnóstico de TDAH, principalmente do TDAH, ele é um diagnóstico, ele é histórico, ele relata a história sua desde o início. Aí, quando a médica, né, começou a fazer essa pergunta, aí veio as relações da minha mente, que a minha avó falava, que eu fui criado pela avó, né? Então ela falava comigo, ela tinha a história do meu pai, e isso eu herdei do meu pai. O meu pai, a minha avó contou que meu pai começou a falar com 15 anos de idade, ele era gago. Nossa. Então aí veio a hereditariedade do meu pai. E eu também era muito nervoso quando criança, aí foi me assustando e eu fui aprofundando, né, para poder buscar a solução. E quanto a isso, aí quando o Isaac veio, aí foi assim que eu, a princípio, achei que era uma benção, né? Ter uma criança que sabe, que não tem aquela dificuldade, mas também por trás disso tem os outros desafios, né? Que você vê que a Principalmente criança... os desafios emocionais que a gente costuma estudar, né, nas Exatamente. altas habilidades. A gente estuda que a criança tem
o raciocínio, né, a razão muito avançada, mas a parte emotiva é muito solta, né, muito confusa, costuma apresentar algumas questões na parte emotiva, né? Justamente por saber algumas questões que outras crianças não sabem. É muito comum, por exemplo, quando a criança tem altas habilidades, ela fazer perguntas que não cabem à idade dela. Perguntas Isso, sobre a morte, gente perguntas sobre vida após a morte, perguntas sobre doença, sobre coisas assim, que como não são para a idade dela, causam um problema emocional nela. Então ela pergunta, mas o certo não era ela estar pensando naquilo, né? Então muitas Exatamente. pessoas acham que as altas habilidades, como vocês falaram, é uma bênção. Mas, assim, claro que toda pessoa é uma bênção. Todas as pessoas são uma bênção. Mas todo transtorno vem com um lado que também precisa ser tratado. Né? A pessoa, mesmo tendo altas habilidades, ela vai ter um lado que vai ter que ser tratado. Isso aí. Né? Por isso que a gente procura canalizar essa energia, essa inteligência dele. É igual ele tem muito dom para música, para arte, para desenho, para escrita. Então a gente vai canalizando dessa forma. Hoje ele faz curso de violino, de piano, gosta de escrever, tem vários livrinhos lá já escritos. O bom é que a casa de vocês foi presenteada com muitos talentos, né? verdade. É o Isaac, artista, e é o Thiago, comunicador, vendedor. Empresário. Vocês foram abençoados mesmo por Deus com muitos dons em casa. É mesmo, verdade. E eu acho isso muito bonito, porque eu chamei vocês para conversar justamente por isso. Porque vocês são uma das poucas famílias que eu conheço que reconhecem aquilo que os filhos têm de talento mesmo, de dom, e investe nisso. Isso aí. Porque mesmo pais que não têm diagnóstico em casa, pais que têm filhos, né, que a gente chama de típicos, eles não conseguem muitas vezes fazer isso. Eles focam nos defeitos que às vezes a pessoa, a criança tem, porque defeitos todos os seres humanos têm, todos nós, sejamos típicos ou atípicos, nós temos defeitos. E os pais às vezes focam nisso. Meu filho é muito preguiçoso, meu filho é muito agitado, ou meu filho é muito calmo, ou meu filho é muito nervoso. E eles não conseguem reparar as qualidades que os filhos têm. E vocês são pais que a gente percebe que, como você disse, canalizam aquilo que os filhos têm de bom, canalizam a energia deles, os talentos deles, os dons. E a gente vê que o Thiago e o Isaac são seres humanos, assim, completamente desenvolvidos. Como eles se desenvolvem naquilo que eles têm. E eu queria saber para vocês como é que foi esse processo. Sempre foi assim? Como que vocês começaram a desenvolver aí essa mentalidade? Sim. Nós não somos uma família perfeita, igual você disse, né? Não temos só coisas boas, tem as coisas ruins do dia a dia que nós temos que enfrentar. Isso aí todo mundo, toda né? casa tem. E a gente vem lapidando o dia a dia, né? Corrigindo, como disse o professor ali, direcionando, mostrando a direção, conversando, tem muito diálogo lá em casa, nós conversamos sobre tudo, né? E principalmente que eles tenham um bom futuro, né? Que possa estar direcionando esse talento deles, que a gente está lapidando, direcionando, para que no futuro eles possam ser aí empreendedores, né? Saber se virar na vida, o Isaac no que ele se desenvolver melhor, que queira seguir, a gente está apoiando, mas sempre desde que a gente conseguiu ver que ele é bom, a gente começou a direcionar, entendeu? O Thiago sempre desde pequeno muito comunicador, gostava sempre de comunicar. Então, há um tempo ele começou a pegar alguns produtos e começar a oferecer e a vender. Falei, opa, o talento dele é vender, é venda, é comunicar e vender. Então a gente vai e apoia tudo que a gente puder fazer. A gente coloca ele para assistir curso, ele gosta de assistir os cursos na televisão, no seu canal do YouTube, para ir ajudando. Porque eu falo assim, vocês têm que colocar dentro de vocês o que é bom, o que vai produzir frutos, né? Aproveita o tempo de vocês. Aí a gente conta experiências da gente, né? Nossa, que se a gente tivesse feito de outra forma, hoje seria assim, teria outros resultados. E assim, o Isaac também, desde os 4 aninhos, ele já se interessou pela música. Tanto é que ele hoje toca violino, foi ele que escolheu. Que a gente levou ele na escola de música, a professora nem queria matricular ele na aula de violino. Ele era muito novo, né? Muito novinho. Levou ele na salinha de
musicalização. Ele chegou lá, olhou, saiu e foi para a sala de violino. Então a gente foi percebendo isso e foi canalizando, investindo. Ah, que bom, que maravilha. Tanto é que o Janela custou 2 meses para comprar o violino, porque E falou, comprar o será violino que é aqui em mesmo Itaperuna. isso? Aí E que foi. né? Ele ficou estudando 3 meses, 2 meses, né? 2 meses ele ficou estudando só a teoria, só sem ter o violino, instrumento, porque o instrumento para eles teria que ser um menorzinho, que não tinha lá. E uma parte muito importante, ô, Júlia, nós como família, eu como mãe sou assim como uma organizadora, que organiza, que, né, que dá como é que fala, o rumo, e o Jean é a parte prática. Então ele é um pai muito presente, que está ali sempre trabalhando, atuando, e leva o Tiago com ele para estar trabalhando, leva o Isaac também. O Isaac faz os vídeos do trabalho dele também, edita. Então a gente fica ali, todos unidos, um ajudando o outro e apoiando o talento do outro. Foi muito interessante você falar isso da divisão de tarefas, né, de vocês como um casal, porque quando saem as estatísticas, não vamos lembrar agora do número certo, né? Sim. Mas mais ou menos metade ou mais da metade dos casais que recebem um diagnóstico na família se separam. Sim. É muito comum os casamentos terminarem porque não conseguem lidar com essa nova realidade. É verdade. Né? Principalmente quando é o primeiro filho. Sim. Os estudos falam que quando é o segundo, é o terceiro, os pais já estão mais ou menos adaptados à maternidade e à paternidade. É verdade. Só que quando é o primeiro filho, não é só adaptação ao diagnóstico, é adaptação à maternidade, à paternidade, à nova estrutura familiar e ao diagnóstico. Sim. E foi muito bacana vocês falarem isso da divisão de tarefas, porque de fato eu, como profissional dessa área, percebo que é o que falta nos pais. Sim. Essa divisão. De saber assim, olha, a gente vai ter que ser parceiro agora, a gente já tinha que ser antes. Mas agora vai ter que ser um time mesmo, a gente vai ter que dividir as tarefas, um vai fazer isso, outro vai fazer isso. E falta muitas vezes. Verdade. Como que vocês chegaram assim a essa conclusão de que você vai ter que organizar, ele vai ter que ser a parte prática? Ou foi algo mais natural mesmo? Deixa eu falar. Com certeza. Eu acredito assim, que Júlia, igual sirva assim de um alerta para os casais que tá passando por isso, nunca jamais assim começa a criticar quando tem receber uma criança com dificuldade, nunca criticar, não colocar a culpa no outro, é porque você, tá vendo, é porque puxou você, é porque isso não vai levar a nada, isso só dá mais a dificuldade. E nós também no início tivemos isso, a Raquel, quando, né, nós tivemos atrito no início, né, que toda dificuldade que apresentava nele, ela costumava falar que a culpa era minha, que, né, tá vendo, puxou foi você. Então foi um desafio até a gente chegar à mesma conclusão. Não adianta nada ficar colocando a culpa no outro e querer colocar a culpa no outro. Aí a gente chegou à conclusão que a gente tinha que formar uma parceria, né? Aí que a gente começou a formar parceria e a buscar entender o diagnóstico, entender o que é TDAH. Nós nunca tínhamos ouvido falar. Então a gente tampou a ler, tampou a pesquisar, voltamos a estudar, fazer faculdade. Foi daí que a gente teve essa capacidade mesmo de Deus nos orientou, né, para ter essa capacidade de buscar o conhecimento. Eu acho que acima de tudo é o conhecimento. E o principal foi também que quando ele fazia tratamento com a médica em Juiz de Fora, ela falou para a gente que quando temos uma criança doente na família, a família adoece. Não só a própria criança, mas tudo fica doente, que é o que ele falou. Eu culpava ele, a gente não estava legal e a criança precisando ser cuidada. Nós procuramos ajuda. Um fator principal, se não está dando conta, vamos ver, procurar ajuda. Então foi onde a gente passou por um processo de coach, de olhar para si, saber como lidar com a situação. Isso. E ali que começou a base para a gente, agora nós vamos, com mais leveza, com mais facilidade. Aceitar. Muito bacana. Aceitar. Inspirador, tá? A história de vocês. Principalmente essa parte de vocês terem falado que vocês buscaram melhorar a si mesmos. Né? Você falou que vocês passaram por esse processo de melhorar a si para poder serem pais melhores, esposa, marido melhor, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente fecha o nosso vídeo assim. E para terminar, vou pedir para cada um falar aí um recadinho para quem está em casa, que tem um diagnóstico ou que tem uma pessoa com um diagnóstico. Eu vou começar, então, vou dar o primeiro recadinho. Bom, com tudo isso, eu quero dizer para você, o meu recado é que você tenha na sua mente que todas as pessoas têm o melhor a oferecer. Todas as pessoas têm uma parte de talentos, de dons, de qualidades a oferecer. Independentemente de elas terem transtorno ou não,
elas são criadas por Deus com um propósito especial. Então, se agarre a isso quando você for tratar alguém ou quando você for olhar para si mesmo. Se você é uma pessoa que tem um transtorno, olhe para si mesmo como alguém que foi criado por Deus com um propósito especial. Isso mesmo, é verdade. E assim, eu deixo assim um recado, né, a todos para que seja de exemplo, né? Qualquer coisa para superar é expressar o amor acima de tudo, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo, e onde tiver aquela dificuldade, o que você puder fazer para contribuir, para estar ajudando, esteja de coração aberto para estar contribuindo. Isso é até bíblico, né? A Bíblia fala, se não tem amor, não adianta. E outra coisa é que você nunca pode desistir, não importa o que aconteça. Muito bom, isso aí. E você, Thiago, recado especial pro pessoal? O que eu falo agora? Se você tem um sonho, se você tem um sonho, vá e conquiste, porque tudo é possível. Isso aí, muito bom. Só já tem o microfone pra gente. É isso aí. Em primeiro lugar, agradecer, né, por estar aqui participando do canal da Júlia. Foi uma honra, um privilégio. Obrigado. E falar para vocês, né, que não desanime, não desista. Por mais difícil que está sendo sua luta, sua dificuldade, não desista. Coloca Deus na frente, fé em Deus e siga o caminho, siga a orientação divina, que tudo vai dar certo. Que muitas vezes a gente chega num ponto e fala, Deus, não sei mais o que fazer, o que devo fazer. Mas Ele nos inspira, nos direciona e tudo sai bem. Forte abraço. Show demais. Muito obrigada pela participação de vocês. E, pessoal, até o próximo vídeo. Um beijo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e deixa aí o seu comentário também com o seu testemunho, com a sua história, porque eu quero ler a sua vida também, sua história de vida também nos comentários, tá bom? É isso. Um beijo, até a próxima. Dá um tchauzinho. Tchau.